Olá, eu sou o Luís Silva, sou osteopata. Eu hoje venho-lhe falar da linguagem que o corpo utiliza para comunicar connosco. Isto porque, na verdade, existe mesmo uma linguagem. E a maior parte de nós está tão desatento. E com isso, perde uma oportunidade exclusiva de ouvir aquilo que o nosso ser mais alto nos está a querer comunicar. O nosso corpo tem uma maneira muito simples de comunicar connosco. Aliás, não podia ser de outra maneira. Repare, nós vimos de uma evolução, nós vimos dos animais, com quem o corpo também comunica. E, portanto, é importante que esta forma de linguagem seja uma coisa absolutamente básica e acessível a todos. De uma maneira simples, o nosso corpo utiliza dois mecanismos para comunicar connosco. O primeiro é através das emoções. As emoções são a primeira linha de contacto. E basicamente o que isto quer dizer é que quando algo me acontece na vida, quando algo nos acontece na vida, isso vai deixar aqui dentro uma impressão. E essa impressão será positiva ou negativa. A míria das emoções é enorme. Há nomes para tudo. Mas, na verdade, espremido o sumo, elas resumem-se a dois grandes vetores. Algo que me acontece na vida ou me faz sentir bem ou me faz sentir mal. Se me faz sentir bem, eu fico. Se me faz sentir mal, eu tenho duas possibilidades. Ou resolvo a situação, de maneira que aquela emoção deixe de me incomodar, ou afasto-me da situação. Os animais funcionam neste registro. Se algo lhes acontece e eles gostam, ficam. Se algo lhes acontece e eles não gostam, eles saem. Quando chega ao nosso caso, a coisa pode-se complicar um bocadinho mais. E complica-se porquê? Repare, se algo de mau acontece, isto porque aquilo que me acontece de bom não dá problema, ninguém entra no meu consultório ou no consultório de alguém dizendo, por favor ajude-me que eu estou tão feliz. Se algo de negativo acontece, eu poder-me-ia, em princípio, comportar como um animal. Gosto, fico, não gosto, saio. E à partida estaria tudo certo. Vamos imaginar que a situação é raiva e eu explodo para a outra pessoa, seja verbal, seja fisicamente. Que a situação é tristeza e eu choro. Eu permito-me fazer um luto. Eu permito-me processar aquela perda. O que quer que me cause esse sentimento de tristeza. Vamos imaginar que é inveja e eu procuro desenvolver esforços para poder alcançar aquilo que aquela pessoa tem e que eu tanto desejo. Falando aqui de uma forma relativamente benigna de inveja, porque a inveja pode tomar outros contornos um pouco mais sinistros, mas não vamos agora complicar. Seja como for, eu posso escolher agir em conformidade com a emoção. Agora, nós temos uma característica que os animais não têm. Nós somos inteligentes. E como somos inteligentes, podemos criar condições para que a emoção em causa não seja sentida e não seja processada. Como assim? Imagine que tem um problema em casa com a sua companheira ou companheiro. Aquilo é algo que incomoda. É algo que você sabe que está lá. Mas eu posso, por exemplo, com a raiva que sinto,
e que é um motor poderoso, um gerador de energia poderoso, na medida em que a raiva é o motor que está por trás de, por exemplo, uma ação violenta, um grito, um murro, um pontapé, um empurrão. Eu posso usar esse motor físico como combustível para, por exemplo, fazer desporto, ou como combustível para trabalhar. Ou posso, por exemplo, se for uma pessoa inteligente, e se a inteligência é uma característica da espécie humana, eu posso racionalizar aquilo que me está a acontecer em casa. Eu posso dar-lhe um enquadramento que torna justificável, torna compreensível aquilo que está a acontecer em casa e que me está a incomodar. Mas, na verdade, essa racionalidade, embora possa dar esse entendimento e essa compreensão, e às vezes até essa compaixão, na verdade não resolve absolutamente nada. E o que vai fazer é perpetuar, criar condições para perpetuar as situações com as quais eu me sinto de alguma maneira agredido. Seja como for, seja o exercício, seja através do exercício, seja através do trabalho, seja por racionalizações, seja pelo que for. Qualquer um destes mecanismos vai me permitir fazer um bypass às minhas emoções. E isso vai fazer com que o corpo perca o elo, perca a via primordial pela qual pode comunicar comigo. Bom, e então agora ficamos numa situação em que tudo está dependente da importância do que estiver em jogo. Se o que estiver em jogo for muito intenso ou for muito importante, o que acontece é que na impossibilidade de eu me afastar da situação que me causa aquele tipo de agressão, o meu corpo, para comunicar comigo, vai ter que usar um estímulo mais forte. E para isso, vai ter que subir a parada. E de que forma é que ele faz isso? Ele sobe a parada, dando-nos algo da qual nós já temos mais dificuldade em afastar-nos. Uma dor, por exemplo. Quando eu tenho uma dor é algo que já não dá para ser racionalizada. Ou por outra, eu posso arranjar um enquadramento confortável para aquela dor, mas não consigo encontrar um enquadramento mental que me faça aquela dor desaparecer. Ou dificilmente o farei. E de uma maneira quase irónica, com grande frequência, para não dizer sempre, essa dor, esse incómodo que o corpo me dá, tende a criar uma interferência com a tarefa que eu uso como válvula de escape para fugir às emoções que o meu corpo me está a enviar. Se eu uso a corrida como válvula de escape das minhas emoções, com grande frequência eu vou desenvolver um problema ou no joelho, ou numa anca, ou num tendão de Aquiles, que vai interferir com a minha prática física. Como se fosse o corpo a dizer: tens aqui uma coisa demasiado importante para andares a correr em cima dela, ou para fugires dela correndo. Mas ainda assim, elaborados como somos e evoluídos como espécie como somos, existem maneiras de contornar isto. E estas maneiras podem traduzir-se numa solução, entre aspas, solução medicamentosa. Eu posso tomar um anti-inflamatório ou um analgésico, simplesmente para acabar com as dores, o suficiente para eu poder correr. Ou, eventualmente, havendo uma lesão mais grave, que necessite de uma intervenção cirúrgica, pois eu posso, por exemplo, colocar uma prótese e com isso poder eventualmente poder ter ou não que ajeitar a atividade desportiva que eu uso como mecanismo de fuga, e eu continuo a poder fugir de uma maneira mais ou menos elaborada. Mas se aquilo estiver em jogo,
e este é sempre dependente do que estiver em jogo, continuar a manifestar-se. Se aquilo que estiver em jogo for verdadeiramente intenso e importante, a parada não fica por aí. As coisas não ficam por aí. E as coisas podem evoluir, vão evoluir para uma situação de saúde potencialmente mais séria. Pode ser já uma lesão grave, por exemplo, uma ruptura completa do tendão daqueles. Ou, eventualmente, uma doença. E quando as coisas evoluem até um extremo destes, os meus mecanismos para contornar esta situação começam a ficar cada vez mais limitados. Em última instância, eu posso não conseguir aprender a lição e a coisa pode prolongar-se e propagar-se até haver um desfecho mais dramático, um infarto, um AVC, ou algo que possa perigar de uma maneira séria a minha vida se não lhe puser termo no imediato. E quero dizer que a maior parte das pessoas recorre a este tipo de mecanismos para poder levar o seu dia a dia, para poder lidar com as situações menos boas do dia a dia. Mas eu sei que você sabe, você que anda a contornar aquilo que o anda a chatear, que anda a não querer ouvir aquilo que o corpo lhe está a dizer, na verdade, esse mecanismo não funciona muito bem. Parece que funciona, mas na verdade não funciona muito bem. É sempre mais fácil tomar um comprimido do que resolver um problema. Processar e resolver uma situação que nos incomoda, por vezes, é dolorosa. Mas com um processo bem orientado, só é necessário acontecer uma vez. Pode doer muito, mas só acontece uma vez. E a partir daí você não fica refém do que quer que seja, nem de quem quer que seja. Digo-lhe isto porque sei que você, tal como eu, não somos diferentes. A única diferença entre si e mim é o contexto das coisas em que as emoções acontecem. Sim, eu também sinto medo. Sim, eu também sinto raiva. Sim, eu também sinto inveja, etc, etc, etc. A única diferença é que as situações em que eu sinto essas emoções são diferentes das suas. O contexto específico em que isso acontece é único de cada um. E agora você pergunta-me, mas porquê um osteopata a falar destas coisas? E eu digo-lhe, porque no início da minha carreira eu deparei-me com um conjunto de casos que não era pequeno, eu diria, não era a maioria, mas não era pequeno, era o suficiente para me incomodar, em que as pessoas, eu fazia tudo que estava ao meu alcance para as ajudar, elas efetivamente melhoravam, a maior parte delas, mas depois o problema voltava. E eu não gosto disso. Eu gosto de resolver problemas. Eu não gosto de ter pessoas comigo que têm que voltar sistematicamente pela mesma razão. O que eu quero que retenha é que são estas duas vias, as emoções e sintomas no corpo, que o nosso sistema usa para comunicar connosco. É uma coisa que é o que é. Não tem a ver com o ser certo ou com o ser errado. Funciona assim.
Todos nós sentimos as mesmas emoções. Todos nós somos capazes de sentir as mesmas emoções. A única diferença entre mim e si é o contexto em que elas surgem. Eu posso não ter ciúmes da minha mulher, porque a minha mulher não me cria situações em que eu sinto ciúme. Mas posso ter ciúmes de um amigo, posso ter ciúmes de um colega que está a ser privilegiado ou tem mais atenção do meu chefe. É uma questão de contexto. Somos todos feitos da mesma massa. Obedecemos todos ao mesmo princípio, quer queiramos, quer não. Se você que está desse lado se identificou com aquilo que foi dito, não perca mais tempo e procure ajuda. Procure ajuda da maneira que você acha que deve procurar ajuda. Seja um psicólogo, seja um psicoterapeuta, seja um osteopata, seja alguém que valorize aquilo que você sente e enquadre e tenha o potencial para enquadrar isso nas suas queixas. Espero que tenha gostado deste vídeo e se foi o caso, coloque um like aí nesse botãozinho em baixo. Um grande abraço e até à próxima.